Irmã Rosa Luz, você está com o microfone desligado. Se for falar alguma coisa, aperta o microfone aí, tá bom? Paz do Senhor, Rick. Amém. Daniel Oliveira. De onde você é, Daniel? Rick, ele é meu marido, é que ele vai gravar. Ah, bacana. Seja bem-vindo aí. Beleza? Ele tá sem microfone, no nosso computador lá não tem microfone, eu falo no celular. Ah, tá bom. Tá bom? Eu vou louvar o Senhor com alguma música aqui, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar mais uns 2 minutinhos, tá bom? Rude cruz, cerejeiro, belo um dia. Revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecado. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Bom, já são 8h07, vamos dar início ao nosso culto aqui. Hoje quem ia trazer uma palavra, a irmã Letícia, você pode me confirmar o nome da irmã? Nessi, ela já tá aí. Ah, tá. Anessi, então, boa noite. Gostaria que você se apresentasse para a gente, de onde você fala, um pouquinho da sua história, e fica à vontade então, tá bom? Eu vou colocar no mudo aqui, e qualquer coisa é só chamar. Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Anessi, sou de Três Lagoas, algumas pessoas já me conhecem, né? Sou aqui do Mato Grosso do Sul. Eu vou contar um pouquinho sobre a história da minha conversão, do grande amor de Deus, pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos. Eu nasci na Igreja Apostólica, né? Minha família toda era de lá, né? Uma boa parte ainda continua lá. E desde criança eu fui uma criança muito doente, eu tinha muitos problemas, né? E eu fui crescendo assim, muitas coisas não se resolviam e foi gerando um montante de coisas, né? E com 9 anos de idade eu comecei a ter depressão, né? Com 15 eu já era hipertensa e os médicos, eu entrei em depressão, uma depressão profunda, e os médicos diziam que eu teria que viver sob controle de remédios, né? O resto da minha vida, né, por causa daquele problema que eu tinha que não se resolvia. E eu procurava psicólogos e meios para sanar aquele problema, e eu não encontrava, né? Era aquela escuridão que parecia que era um abismo que te arrastava sempre mais profundo. E a gente não sabia orar, né? Como ninguém sabia, eu também não sabia orar. Mas algumas coisas me intrigavam, e eu creio que o Senhor, Ele ouve o grito da nossa alma. E algumas pessoas vinham falar comigo, quando encontrava comigo, sobre o plano de Deus com a minha vida, mas eu não acreditava, né? A gente aprendeu que revelação não existia, que Deus não falava, né? Então eu não acreditava naquilo. E várias pessoas vinham falar isso para mim. Aí foi quando, aos 23 anos, eu me casei, né? Mas eu me casei meio que num campo de batalha, num campo de guerra, porque o meu casamento não foi aceito pela minha família, né? Mas a gente se gostava. Só que eu tinha um pouco
eu não entendia muito bem o que era a palavra amor. Né? Casei, amava meu esposo, mas relacionada a amor, eu não entendia muito bem o que era amor de Deus, o que era amor de pai, o que era amor de marido, né? E tudo isso era uma confusão muito grande. E aí, todo esse sentimento foi sendo sufocado e virando enfermidades, né? Foram muitas coisas sem resposta. E quando eu me casei, eu pensei o seguinte, eu vou ter a minha casa, né, a minha família, e na minha casa, porque assim, minha mãe ela era uma pessoa assim, que ela tentava seguir as regras da igreja com muito rigor, então eu falo assim, ela era um sargento, né? Então, eu achava assim, na minha casa, eu vou poder cuidar da minha casa do jeito que eu quero, porque eu atribuí aquilo à pessoa dela, né? Às vezes o fato dela não ter tido uma vida fácil, decepções, né, durante a trajetória. Eu não imaginava que aquilo que a gente vivia pudesse ser algo de peso espiritual, né? A gente não aprendia isso. E aí eu me casei, né? Eu fiz um projeto de vida, né? Eu fiz esse projeto de vida e eu pensei, eu vou passar por aqui, né? Eu fiz um caminho, né? Eu queria estudar porque eu não conseguia estudar, né? A depressão não me deixava, mas eu pensei, bom, resolver nesse lado eu vou conseguir romper. E aí eu me casei e não foi aquilo que eu pensava, porque assim, eu casei, eu achei que eu ia sair de um problema, mas o problema ele era espiritual, então o problema me acompanhou, né? E aí a gente foi tentando conviver com aquilo, e eu comecei a passar por percas na minha vida, né? Eu falo assim, com o grande amor do Senhor, Deus, ele cria situações para nos resgatar. Ser roubada, eu não podia sair da minha casa, que eu era constantemente roubada, e minha casa foi roubada 5 vezes, né? Eu sofri muitas perdas, eu perdi carro. E aí eu perguntava, né? Onde está a Santa Avó que não guarda o que eu tenho? Era uma pergunta que não tinha resposta. Então, eu tentava sempre fazer o meu melhor, sempre fazer aquilo que me convinha, assim, dentro daquilo que eu aprendia, para ver se algo acontecia. Como isso não tinha resposta e as coisas sempre foram piorando, né? Eu via que tudo que eu tinha planejado não ia mesmo acontecer, e aquilo veio bater no meu coração que eu não estava sendo ouvida. Então, o que eu estava fazendo lá, né? E eu sempre dizia que eu queria ir na igreja para dar o meu melhor para Deus, e eu não queria ficar lá esquentando o banco, então, se Deus não estava me ouvindo, tinha alguma coisa muito errada. Eu decidi me afastar da igreja, e nessa decisão, eu fiquei grávida do meu primeiro filho, né, e eu decidi afastar da igreja. E quando eu decidi por isso, né, a gente teve o sonho de construir a nossa família, e eu fiquei grávida, mas eu também não tinha noção do que era ser mãe, né, não tinha noção do que eu ia ensinar para o meu filho, né, e simplesmente assim, aconteceu como um processo que todos passam, né, e quando o meu filho nasceu, foi aonde o Senhor me alcançou, porque o meu filho, ele veio para mim num pacote muito especial. Eu olhava nos olhinhos dele, quando eu colocava ele para dormir, e aquilo apertava meu coração, porque eu via que ele era tão especial e tão dependente de mim. E eu não sabia o que eu ia ensinar para ele. E aquilo inquietava o meu coração, meu Deus, o que eu vou ensinar para essa criança? Porque eu vinha de um quadro depressivo e eu não queria que meu filho me passasse aquilo que me despertou o sentimento de amor. Aquele amor que eu não sabia o que era, o amor de pai por um filho, e aí gerou aquela confusão dentro de mim. Aí o que o Senhor fez? Ele me tirou da minha cidade, porque como a gente não conhecia a palavra, a minha mãe, ela tinha essa possessão pela minha vida, pelos meus irmãos, então ela praticamente comandava a gente, né? E eu não tinha autoridade nem dentro da minha casa, né? Eu sei que isso foi uma coisa que ela aprendeu. Mas eu não sabia como lidar com isso, porque tudo que eu ouvia, você precisa respeitar a sua mãe, você precisa respeitar a sua mãe. E isso foi me gerando mágoas, muitas mágoas. Porque ela me feria, e ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava respeitar, porque era só o que eu ouvia, só o que eu aprendia. E
sinceramente, diante da situação, eu era muito fraca, né? Pela autoridade dela como mãe, né? Pela autoridade dela como a pessoa que me criou, né? Que cuidou de mim. Eu não sabia o que fazer. Foi quando o Senhor me levou para uma outra cidade. Deus me tirou daqui, dentro de uma situação complicada. Eu passei por mais um roubo, né? Meu esposo recebeu uma proposta de trabalho e a gente teve uma certa resistência. Foi quando eu fui roubada de novo, né? Então, o Senhor permitiu isso acontecer. Aí Deus ele nos tirou, né, da nossa casa, onde a gente mora, e levou para outra cidade. E lá Deus enviou uma pessoa, uma mulher que é prima do meu esposo, e até na época ela era evangélica. E ela foi na minha casa e ela me fez uma pergunta: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei para ela: olha, eu até acredito, mas eu não conheço, né? Acredito sim, mas eu não conheço, até porque a gente aprendeu sobre o Consolador que estava lá dentro. Eu tinha muita curiosidade, mas eu não sabia o que era capítulo, o que era versículo, eu não sabia como que lia aquilo, né? Como que entendia, né? Que tinha muitas coisas que eu não conseguia entender nada. E tudo, quando o inimigo percebeu, né, o meu interesse em aprender, aí começou a tocar dentro da minha casa, né, na saúde do meu filho, na saúde do meu esposo, né, houve muitas coisas que se quebravam dentro de casa, assim, do nada. Tipo, eu arrumava um liquidificador e queimava um ferro, eu arrumava uma batedeira, queimava a máquina de lavar, e começou esse quebra-quebra, né. E eu fui entrando em desespero, né, meu Deus, até onde vai isso? E foi aonde eu comecei a aprender a orar. Deus foi levantando pessoas, né, para caminhar do meu lado, e foi me ensinando a orar. E eu via, assim, que era um gigante que para mim até então era invencível, né? Porque o medo, ele tomava conta de mim. Porque de uma certa forma, eu cuidando do meu filho, que era aquele presente tão precioso que Deus me deu. E eu comecei a ouvir a voz do inimigo dentro de casa, né? Então, o meu filho, ele tinha crises de vômito e atacava uma alergia nele muito forte. E eu ouvi uma voz dizer: você tá vendo? A sua mãe tinha razão. Amaldiçoa seu filho. Tá vendo como é? Tá vendo como é difícil? Ela tinha razão. E eu falava: não, meu filho é bênção, meu filho é bênção. Eu passei por esse processo dessa amargura, né? E eu estava aqui lendo no Salmo 6, 3, e foi algo assim que eu comecei a aprender a falar com Deus, né? O que está nesse salmo. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. E no sepulcro, quem te louvará? Eu via que o projeto do inimigo era a morte para minha vida, né? De conhecer o Senhor. Eu tinha uma sede de conhecer Jesus. E a palavra ela foi sendo tão real na minha vida, ela começou de uma forma tão dolorida. E o Senhor foi dando palavras e as palavras foram acontecendo. E aí eu fui aprendendo a ler a Bíblia, as pessoas foram me ensinando como ler, né? Nisso, confia no Senhor. E lá em Lucas 5, no verso 3, um dia o Senhor falou comigo, e entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus entrando no barco, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então eu estava assim, muito presa, né, ao meu controle. Aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu tinha que lutar, né? Eu estava muito presa à terra e ao meu eu mesmo, né? E eu precisei confiar no Senhor, né? Eu precisei aprender que aquilo que era impossível para mim era possível para Deus. E foi com muita lágrima, com muita dor, que o Senhor foi mudando toda a minha história. Mas tinha uma herança na minha vida que o Senhor tinha me concedido para que houvesse essa libertação.
E aí o Senhor me deu esse Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos às portas. Sabe, amados, eu aprendi uma coisa nesse salmo, que os nossos filhos, eles são o troféu da nossa vitória. E o Senhor me ensinou muita lição com isso. Porque o meu projeto era como de todo mundo, né? Coloca o filho na creche, vai trabalhar, vai crescer, vai prosperar. E o Senhor me parou. Porque como a gente não tinha base, eles também não tinham quem ensinasse. E toda a nossa família, tanto de um lado quanto do outro, eram apostólicos, né? Então, o Senhor me parou, literalmente, para fazer aquilo. Deus rasgou o meu projeto, para que o projeto dele acontecesse, né? E foi difícil, mas assim foi a minha conversão. E o Senhor nos abençoou, né? Houve esse processo da minha libertação, né? Meu esposo, ele teve um pouco mais de resistência, né, nesse percurso, né? Devido que a gente saiu da Igreja Apostólica, a nossa decisão era não ir para lugar nenhum, né? E já que a gente confiava em Deus, a gente não precisava estar em igreja nenhuma. Mas a gente não sabia que o Senhor tinha planos com a nossa vida, né? E com a vida dos meus filhos. E aí Deus foi me ensinando, o Senhor foi nos ensinando. Eu passei por situações muito difíceis, de perda, de humilhação, de dor, né? E no Salmo 113, no 7, e 1 Samuel 2,8 também fala o mesmo versículo, né? Porque o Deus, ele levanta o pobre do pó, do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. E o Senhor, nós viemos de uma família que até de certa forma miserável, de princípios, não de dinheiro, de princípios, de regras, de leis. E Deus me ensinou uma coisa, que ele tinha um projeto com a vida dos meus filhos, mas que eles precisavam ser moldados para chegar onde o Senhor queria que eles chegassem, né? E eu tive que abraçar esse projeto, de uma certa forma deixar a minha vida em segundo plano, né, nas mãos do Senhor, para que o projeto do Senhor viesse a acontecer. Deus, né, pela benignidade do Senhor na nossa vida. Louva a Deus porque o Senhor salvou minha casa, salvou meu marido, né? A gente sofreu muitos ataques espirituais na carne, né? Eu tive queimaduras espirituais, eu sentia os demônios dentro da minha casa nos tocando. Meu esposo, ele teve um problema na perna, que ele quase ficou aleijado, com problema de nervo ciático. E o Senhor foi mudando toda a nossa história, foi mudando o percurso. E tudo isso, amados, eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso que ele conhece o oculto do nosso coração. Eu sempre fui muito elétrica. O Senhor me parou porque se eu tivesse independência, eu não conseguiria lutar pela minha vida, pela minha família. E é muito fácil a gente dizer que ama até que chega o ponto de ter que suportar muitas coisas em prol desse amor, né? E o Senhor me parou porque havia um projeto na vida do meu esposo que era algo que a gente só descobriu em Deus, né? Como ele tinha, assim, ele veio de uma família e eles sempre foram muito trabalhadores, mas existia um problema de possessão na casa do meu sogro que ninguém conseguia ter nada, né? Havia um espírito de miséria que acompanhava a família. E Deus foi abrindo a minha visão para tudo isso, né? E Deus disse desde o princípio, quando a gente começou a caminhar com o Senhor, que tinha um projeto com a vida dele. Mas ele mesmo nunca creu, né? Deus falava comigo, eu acreditava, mas ele mesmo, porque era impossível. O que Deus falava,
que levantaria ele para que ele fosse algo grande na terra, né? E que esse processo ia demorar um pouco mais que o Senhor faria. Só que a gente sabe que vindo de Deus, nosso inimigo, ele está sempre prestes a nos atacar, a tentar nos parar, a tentar impedir que esse projeto aconteça. E a dúvida, e muitas vezes a exaustão da batalha, do deserto, muitas vezes faz com que a gente queira desistir, né? E por várias vezes eu falei com Deus, Senhor, entrega essa promessa na mão de outra pessoa, eu só quero ter uma vida normal, né? Eu não quero, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo que eu tenho condições de fazer, porque eu não consigo ter fé para isso, eu não consigo ter fé para romper com tudo isso. E parecia que as coisas cada vez ficavam mais difíceis, né? Então, houve muitas quebras de muitas coisas, né? Foram quebrando muitas coisas na nossa vida, tudo aquilo que a gente tinha como prioridades, e dói muito, né? Dói muito. E eu falava com Deus, eu não suportava mais, falei, Deus, e quando a gente começa a caminhar com o Senhor, e que a gente começa a ver o Senhor na nossa vida, a gente começa a divulgar. Eu acho que esse é o erro que eu fiz na minha vida, né? Quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu comecei a divulgar para a família inteira. Não, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, porque a palavra do Senhor é fiel, mas eu não sabia que o deserto ia ser bem difícil, bem terrível. E aí meu esposo, Deus levou a gente para essa cidade, a gente se converteu lá e nós voltamos, né? Ele deixou, infelizmente, o inimigo entrar na vida dele, ele perdeu aquilo que Deus prometeu. Mas o Senhor sempre dizendo na palavra que a promessa dele permanecia de pé. E a gente passou por uma terra de escassez muito difícil, muito difícil. E aí a gente começa a atribuir tudo isso à pessoa, isso gera mágoas, né? Gera divisões. E aí, um dia ele saiu e foi para a igreja, ele foi sozinho, e aí ele voltou e falou assim, amor, hoje eu ouvi o pastor pregar, e eu senti tão forte no meu coração, o pastor dizia que Deus conhece o meu endereço, e que eu não preciso me preocupar, porque o Senhor vai alcançar a nossa casa. E aí, quando foi no final do ano passado, veio um senhor aqui em casa conversar com ele, e foi uma coisa tão assim duvidosa, porque a porta era a mesma, o lugar era o mesmo, né? Tinha mudado de dono, lugar, mas assim, a gente ficou com muito medo, né, de tomar uma decisão e ser uma decisão errada. E aquilo que Deus disse, a promessa continua de pé, o Senhor não erra, o Senhor não mente. O erro da gente achar que porque foi Deus que abriu a porta, a gente não precisava vigiar, né? Ele não precisava vigiar, não precisava orar. Eu falo que para a gente o deserto foi a faculdade que nós não fizemos, né? E Deus abriu a mesma porta, no mesmo lugar, com outro patrão, né? Devolveu para ele aquilo que nos tinha sido roubado, né? Hoje, graças a Deus, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. O Senhor restituiu na nossa vida aquilo que foi tirado, né? Tanto em questão financeira, quanto a nossa paz, né? A gente teve que sobreviver no meio da guerra, tentando proteger ao máximo a nossa herança, que eram os nossos filhos, né? Porque criança, eles não têm muito filtro, e muitas vezes a gente precisa trabalhar isso neles. E eu louvo a Deus, porque o Senhor mudou a nossa história, né? Hoje nós vivemos uma história de milagre. Eu sempre digo que o caminho do milagre, ele é o caminho de dor. Porque o caminho do milagre, ele é o trajeto do impossível, né? É o trajeto daquilo que só Jesus pode fazer. Tudo que era possível nós fizemos, né? Tudo que estava no nosso alcance, a gente foi fazendo. Mas a gente precisou admitir que era só Jesus para fazer o que precisava ser feito. E aí o Senhor chegou e mudou a nossa história. E eu quero apresentar para vocês a minha herança no café. Esse aqui é meu bebê. Fala oi, filho. Oi. Esse foi o que Deus me deu para me resgatar. Esse é meu grandão. Eu sou muito feliz com tudo que Deus
tem feito na nossa casa, na nossa vida, né? E eu creio que, assim como a palavra diz, eles são as flechas na nossa aljava, né? Aquilo aonde nós não vamos chegar, é eles que o Senhor vai atirar, né? E eu sou muito feliz por isso, sabe? Por toda a transformação, por tudo que o Senhor fez, por toda a graça que tem sido derramada sobre nós. Amém, irmãos? Eu queria cantar um louvor com meu filho. Sou cantora, não, mas só para louvar o Senhor mesmo. Pode. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, sono, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo enfim, além do rio azul. Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Lindo, 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 maravilhoso. Amém. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Que bacana ouvir esse testemunho, assim, muito lindo, né? E como que as histórias são parecidas, né? De certa forma, não passa por esse deserto, por essas situações. E a irmã trouxe um testemunho muito edificante. E é muito bom falar disso, né? Creio que nós, com esse testemunho, com essa fala, nós adoramos o Senhor, nós louvamos o Senhor, né? Porque louvar é elogiar, né? E é muito bom falar desse amor. E a música que você cantou no final também, eu senti a presença de Deus, né? Você viu a minha filhinha aqui pequenininha, e hoje, né, ela já levanta a mão, né? Esse levantar de mão que é tão
é tão significativo, né? Se render aos pés do Senhor, coisas também que eu nunca tinha feito, né? Como que a adoração, ela vai muito além do que simplesmente cantar, fazer um solo, de cantar por cantar, né? E a irmã cantando aí no final, eu senti a presença de Deus aqui, né? Eu acho maravilhoso isso, muito bom. E o seu testemunho foi muito, muito lindo mesmo, tá, irmão? Que Deus abençoe sua vida, continue com você. E o Hélio quer falar alguma coisa? Posso orar, Hélio? Pode orar, pode orar. Desculpa o atraso aí, tá? Hoje eu tive um compromisso. Pode orar, fique à vontade. Então, eu vou orar para a gente encerrar. Agradeço a participação de todo mundo. Teve um pessoal que entrou depois. Que Deus abençoe todos vocês, né? Que nós possamos participar mais outras vezes aí, trazendo testemunho, palavra. Que possamos usar esse momento aí para adorar o Senhor, né? Isso é adorar o Senhor, é louvar o Senhor com esses lindos testemunhos. Amém. Eu só queria dizer para os irmãos que, assim, eu fui pego um pouquinho de surpresa. Eu não tive tempo muito de preparar. Eu falei, Senhor, eu preciso de um versículo que resume essa história, do amor do Senhor pela minha casa, né? Porque a gente conta as maravilhas do Senhor, mas isso teve uma raiz, uma base, teve uma palavra liberada, teve uma direção de Deus, né? Então, assim, não sei se ficou bem claro, mas eu creio que tudo é para glorificar o nome do Senhor, porque muitas vezes, amados, a gente não pode ter vergonha de contar da onde o Senhor nos tirou, porque o monturo. Muitas pessoas se encontram debaixo desse monturo, né? E muitas vezes a gente sente vergonha de achar que foi só com a gente, ou porque a gente errou, ou porque pecou, mas não foi nada disso, né? Houve esse processo, e é muito bacana você ver a transformação que o poder de Deus faz na nossa vida. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar testemunhando. Não sei se fui clara, né? Como eu disse para os irmãos, foi meio que de surpresa, né? O Elton falou, irmã, você pode testemunhar? Eu falei, posso sim. Mas eu quero muito agradecer a oportunidade, a Deus, a vocês, né? Que são um canal de bênção, né? Que continua sendo esse canal de bênção para as nossas vidas. Amém? Amém. Irmã, você foi muito clara, sim, a gente entendeu sua história, foi muito lindo. Sempre é muito difícil, né, nós falarmos de um deserto que a gente passou, cada um teve aí, às vezes, 15, 16, 30, 40, 50 anos em 30 minutos, né? Mas foi muito bom, foi edificante, com certeza o Espírito Santo te orientou, né? E isso faz total diferença. Como que é bacana isso, né? Como que é diferente você, às vezes, um simples louvor com violão, de forma online, você sentir a presença de Deus, né? Isso é maravilhoso. A gente vê que para adorar o Senhor, adorar na essência, não precisa de um teclado, não precisa de um microfone, né? Essa adoração verdadeira é muito legal. Então, eu vou orar para a gente estar encerrando, tá bom? Amém. Vamos orar, então. Senhor, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Como é bom falar do seu amor, como é bom, Pai, compartilhar esses testemunhos com essa mudança que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Como é bom ter conhecido o Senhor e essa transformação que nós sentimos em nossa vida. Como é maravilhoso esse testemunho que a nossa irmã trouxe, que passou por tanta dificuldade, o Senhor foi trabalhando na vida dela e ela pôde atravessar esse deserto e hoje é uma serva do Senhor. Que o Senhor, Pai, continue abençoando a irmã, a sua família, o seu filho, que eles tenham lá abençoado, que esse menino, que essa criança cresça, Pai, com toda a saúde, com toda a proteção. O Senhor continue na casa dessa família, Pai. Também te peço que o Senhor continue nos orientando, Pai, para que a gente possa levar essa palavra, levar esse testemunho, esse amor que o Senhor nos deu, compartilhar dessa graça abundante que o Senhor tem nos proporcionado, que possa chegar em outras pessoas, Pai, que eles possam se sentir tocados, que eles possam também sentir tudo isso, Pai, experimentar todo esse amor. Que o Senhor abençoe a vida de todo mundo que fez parte hoje dessa live, dessa sala online, que o Senhor continue conosco, nos dê uma boa noite, nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, fiquem à vontade aí, tá? Eu vou ter que sair aqui e até a próxima. Amanhã, 8 horas, nós estaremos juntamente aí, tá bom?
Amém. Tchau, tchau. Abraço. Fica à vontade aí. Aneci, muito obrigado, viu? Obrigado.